Por quê? Uau. Porque estar com você quando tudo vai bem é muito conveniente, correto? Fácil. Isso é óbvio, né? Agora, quando você abre a geladeira e a geladeira tá igual o livro de Gênesis, água e luz. Quando você tá numa situação difícil e a única coisa que você tem é uma palavra, a menina não tá morta, apenas dorme, aí você vai ver se aqueles que estão ao seu lado acreditam mesmo. Se são de verdade mesmo. É de acordo com aquilo que Deus fala ao seu respeito. É aí que você vê quem é quem. A hora, ou seja, a hora do seu sucesso, o momento do sucesso é o momento que mais revela quem é quem. Isso é fantástico. Porque assim, nessa minha caminhada, eu percebi que existem dois tipos de pessoas, pelo menos. Que são os interesseiros, que é aqueles que não querem ser meu amigo. Eles querem ser amigo daquilo que pode beneficiá-los, né? Eles querem ser amigo até naquilo que convém. Só que existem outros que são talvez piores ainda, que são aqueles que não só querem se aproveitar de você, eles querem te prejudicar, que são os traidores. Existe o falso amigo, que é aquele que só quer se aproveitar, e tem aquele que quer te trair, tipo Judas. Eu lembro da passagem de Judas, quando Jesus traiu ele, né? Quando Jesus foi traído por um amigo. Olha o texto, isso aqui é fantástico. Eu já preguei muito sobre isso e aprendi muito com aquilo que eu preguei. Jesus no Getsemane orando, aparece Judas e beija o rosto de Jesus. Ou seja, Jesus foi ferido com um beijo. Se fosse eu, se fosse você, ou se fosse talvez a pessoa que está nos assistindo, iria reagir dessa forma: traidor, mentiroso, Traíra. comeu na minha mesa e me traiu com um beijo. Só que Jesus é diferente. Jesus olha para Judas e diz: amigo. Jesus não chama Judas de amigo por falsidade, porque Jesus não era falso. Jesus chama Judas de amigo porque a falta de caráter de Judas não mudava o caráter de Jesus. Então a palavra é: não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com aquilo que fizeram contra você. Porque o modo que você reage com aquilo que fazem contra você revela o nível de maturidade e de cura que você possui. Ou seja, Judas pode te trair, Judas pode te ferir, Judas pode te machucar, mas é você que decide se Judas vai te tornar tão mal quanto ele é. Então, se você quer seguir a Jesus, saiba: Jesus teve um deserto, teve um Getsemane e teve um Judas. Faz parte. Uau! Também eu quero falar com você sobre ansiedade, sobre como funciona essa questão da pessoa ansiosa. Como que a pessoa ansiosa ela deve fazer para ela vencer a ansiedade? A ansiedade, ela é um inimigo que pode ser vencido de fato ou não é tão fácil? Posso te fazer uma pergunta? Vai, vamos lá. Você conhece o poder do descanso? Deus não criou o descanso do nada. Um tempo atrás eu falei sobre descanso e o pessoal falou que eu era adventista do sétimo dia, porque eu citei que Deus no Antigo Testamento mandou guardar o sábado. Eu não sou contra os adventistas, mas eu sou a favor do descanso, o poder do descanso. Até porque no Antigo Testamento o descanso era um dia, o sábado. Só que no Novo Testamento o descanso deixou de ser um dia e se tornou uma pessoa. Mas a questão é: se descanso não fosse importante, Deus não chamaria de mandamento. Porque no Antigo Testamento Deus mandou guardar o sábado, correto? Sim. Mas quer que eu te fale uma curiosidade? Há um mandamento para descansar: guarde o sábado. Mas não há um mandamento para trabalhar. Só que nós temos que trabalhar, sim ou não? Sim. Temos que trabalhar. Se nós não trabalharmos, nós não vamos comer. Só que por que Deus mandou descansar e Deus não mandou trabalhar? Porque Deus sabe que exige muito mais fé para descansar do que para trabalhar. Não entendi. Para trabalhar, a gente usa a força da terra. Agora, para descansar, a gente tem que usar a força de Deus. Só que eu vou te dar um negócio aqui, uma pérola, para quem quer aprender a descansar. Mas não é qualquer descanso, é o descanso de Deus. Deus criou todas as coisas até o sexto dia, correto? Correto. E no sétimo dia Deus
Descansou. Deus descansou. Só que a Bíblia diz em Isaías que Deus não cansa. Então como é que Deus descansou se ele não cansa? É que o descanso de Deus é diferente. Deus descansou porque a obra já estava pronta. É por isso que nós descansamos. Nós não descansamos só porque estamos cansados. Nós descansamos porque acreditamos que a obra já foi concluída, já está pronta. Porque aquele que começou a boa obra é fiel para terminá-la. Então a palavra de Deus é: se você está cansado, aprenda a descansar e não a desistir. E eu sei que eu estou falando aqui e eu estou falando para pessoas que estão cansadas de clamar, cansadas de esperar, cansadas de acreditar. Só que a palavra de Deus é: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como que de águia, correrão e não se cansarão, andarão e não se fadigarão. Descansa em Deus, descansa que Deus tem um plano. Descansa, quem te prometeu garante. E o descanso, ele é importante também. A gente vê que nesse texto que você cita, Deus, mesmo sendo Deus, ele descansou. Ou seja, a pessoa que ela não descansa, de certo modo, ela está errando em algum ponto? A pessoa que não descansa? Sim, com certeza. Porque a falta de descanso em Deus, o descanso em Deus gera pânico, gera depressão, gera ansiedade e essa série de doenças psicossomáticas que nós vemos por aí. Só que assim, sabe quando Jesus morreu, os discípulos ficaram tremendo de medo. Os discípulos ficaram atônitos, assim, porque eles pensaram: se fizeram aquilo com o mestre, imagine o que vão fazer com os discípulos. Então, eles ficaram tremendo de medo e correram para uma casa. A Bíblia diz que trancaram a porta, trancaram a janela e os discípulos pensaram: dessa casa ninguém entra e ninguém sai. Só que aí Jesus ressuscita, né? No domingo de manhã. Sim. Vai até a casa que os discípulos estavam e olha que coisa, Jesus estava ressurreto. Ou seja, o corpo físico já não o segurava mais. O tempo e espaço já não era mais problema, porque ele estava ressurreto. Ele chega na casa que está trancada. A Bíblia diz que ele atravessa a parede e aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Você não pegou, né? Eu vou te falar. Jesus não abriu a porta do lado de fora, mas ele deu paz do lado de dentro. Meu Deus. Sabe o que isso significa? Às vezes, Deus não vai acalmar a tempestade do lado de fora O exterior. sem que ele acalme a tempestade do lado de dentro. Então, antes de Deus fazer por você, Deus vai fazer em você. Então, antes de Jesus abrir a porta do lado de fora, ele deu paz do lado de dentro. Esse é o segredo. Porque é igual os discípulos na tempestade. A tempestade estava do lado de fora, só que do lado de dentro eles estavam desesperados. Então, antes de Jesus acalmar a tempestade, ele acalmou o coração dos discípulos. Por que temeis? Por que temeis? Homens de pouca fé. Gostou? Então inscreva-se no canal e deixe seu like. Isso é muito importante para nós.